Olá pessoal, final de semana de muitas novidades, muitas coisas no universo de G.I. Joe. Tivemos nesse final de semana a PulseCon, né, a convenção da Hasbro Pulse, que trouxe muitas novidades das diversas linhas da Hasbro, mas para nós interessante foram as novidades na linha de G.I. Joe. Começaram com as novidades na linha Classified, a escala Legends do G.I. Joe, né, a escala 1/12, e vamos ter muita coisa legal. Para quem coleciona essa escala, vai ser um ano de 2022 com muita coisa boa. Para começar, né, vai ter mais coisa no decorrer do ano, não deve ser só essas figuras no decorrer do ano de 2022, mas nós teremos Spirit e o Storm Shadow em suas versões originais, né? Nós vamos ter um Storm Shadow na roupa branca, com todos os aparatos ninja que nós já vimos aí, mas na versão clássica, e teremos o Spirit. Isso é muito legal porque eles investiram na rivalidade entre os dois que vem do cartoon, e não na rivalidade Storm Shadow e Snake Eyes que vem dos quadrinhos e dos filmes. A figura ficou muito legal, a águia vai vir com as duas posições de asa, né, as asas fechadas e as asas abertas. O Storm Shadow vai vir com capuz, então vai ser muita coisa interessante. Vamos ter a primeira figura, Tiger Force. Eles escolheram justamente o Outback, né, da Tiger Force, que é uma versão original lá do Reino Unido, né, da Action Force. Saiu aqui no Brasil como nosso forasteiro e tá lá com o tigre no peito, veio com um ar meio... Ó, ficou chique. As imagens vocês conseguem ver fácil na internet. Se você não quiser procurar muito, vai lá, brajos.blogspot.com. É o blog do Brajos. Nós já fizemos as matérias sobre os 3 anúncios grandes que fizeram lá de G.I. Joe, da linha Classified, e os outros que eu já vou abordar. Vai lá, dá uma olhada no blog, estão todas as fotos que a gente conseguiu lá, tá a matéria lá, explicando tudo bonitinho para vocês. Vai vir Python Patrol, né? Força Naja. Nós vamos ter um Python Viper e vamos ter o Python Bat. E vamos ter uma versão Bat também. E talvez uma das coisas mais legais, e muita gente até estranhou de vir, né? Mas vai vir um Croc Master. Um Croc Master nessa versão Classified. Crocodilo gigante. Rebatizaram o crocodilo de Fiona. Para quem não sabe, o crocodilo original se chamava Crocodile. Agora é a Fiona, a crocodila. E vai vir até com os filhotinhos. Tem foto lá também para vocês verem no blog. Veio o crocodilo tamanho muito legal. O Croc Master tá muito legal, tá muito fiel à versão original do que ele era, assim como todas as outras figuras estão muito bem inspiradas nas suas versões originais, só que com essas modernizações para a linha Classified. Então ficou muito legal. Veja as fotos lá no nosso blog. A grande surpresa mesmo desses anúncios veio por conta da volta do O-Ring. O O-Ring, que a gente sabe, né, por norma de segurança não podia, tinha uma série de restrições e tal, eles melhoraram. No próprio vídeo eles disseram que eles trocaram o O-Ring de borracha para um O-Ring de silicone muito mais resistente, agora ele não arrebenta com facilidade, e todas as partes que eram rígidas e que poderiam quebrar, como por exemplo os polegares do crotch, agora eles vão transformar em flexíveis. Ou seja, vai ser tudo elastômero termoplástico e não plástico rígido. Talvez isso tenha sido suficiente para flexibilizar a norma de segurança em relação a esses itens, que era um certo impeditivo para eles. Talvez também pelo método de venda, que vai ser direto Hasbro Pulse, não sabemos se isso vai chegar às lojas. A primeira pack vai ser um pack que vai vir com o Storm Shadow e o Snake Eyes em suas versões originais. Então nós vamos ter uma versão com mais acessórios, meio modernizada do Snake Eyes, de 83, né, a versão 1.5, com o Swivel Arms, né, o braço que gira. Ele vai vir com os acessórios originais, a Uzi e a bolsa de munição, mas ele também vai vir com uma mochila. A mochila é a mesma do Night Creeper V1, que também foi recolorizado em preto para vir com uma versão posterior de Snake Eyes e virar com uma espada também e mais uma Uzi estilizada com silenciador prata, uma versão que veio com a mesma versão de Snake Eyes que veio essa mochila reutilizada do Night Creeper. O Storm Shadow vem praticamente o que ele era em 85 quando ele foi lançado.
Então eles vêm cartelados, bonitinho, versão clássica, eles vêm lá numa caixinha comemorativa, fotos também e orientações, uma discussão sobre essa questão do O-Ring também estão lá no blog, bradios.blogspot.com. E talvez a grande cereja do bolo é o HasLab, primeiro HasLab de G.I. Joe, que eles escolheram colocar uma versão muito estilizada do Sky Striker, né, do F-14, do nosso super caça bombardeiro. Eles remasterizaram tudo. Para começar, eles separaram o sistema de abertura das asas do sistema de abertura do trem de pouso. Agora, né, tem a carcaça aqui, ó. A gente lembra que para abrir as asas era uma alavanca aqui em cima, abria e fechava as asas e também abria e fechava o trem de pouso junto. Com as asas abertas, trem de pouso aberto, as asas fechadas em delta, trem de pouso fechado. Agora, aqui de cima é só pro trem de pouso e no fundo você vai puxar e daí então você vai estender e guardar o trem de pouso do Sky Striker. Vai vir com o efeito do pós-combustor, né, das turbinas do avião e também de todos os motores e turbinas dos mísseis. Vão vir 2 jogos de mísseis porque vai vir uma carreta de transporte de armamento. Aquela é uma carreta só de transporte, né? Não é uma carreta com aquela plataforma elevadiça para colocar os mísseis debaixo das asas ainda. Né? E também vai vir com uma carretinha de combustível, uma carretinha de reabastecimento. É como se fossem versões reduzidas dos 2 veículos que ficam sobre o USS Flagg, que tem uma carreta de reabastecimento, que ela é maior no USS Flagg, ela é verde no USS Flagg, e uma carreta de transporte, que tem uma alavanca que tanto serve para puxar o avião, encaixa no furo do parafuso e você puxa o avião para posicionar, quanto você coloca na própria carreta de combustível para puxar a carreta de combustível em cima do avião, em cima do porta-aviões. Então eles fizeram versões reduzidas disso para acompanhar. Vem um pedestal para você posicionar o Sky Striker num pedestal. E vem com o Ace, o piloto original, numa versão nova, também com essas modernizações do O-Ring de silicone e tal, as partes flexíveis para não quebrar as partes rígidas, e com um copiloto inédito. O copiloto sempre esteve presente na arte que o Ron Hubbard fez para a caixa, lá em 84, 85. Mas não tinha o copiloto, a gente imaginava que o piloto fosse qualquer um. Agora tem o Wayne Ruttell, né, que é o copiloto, vem junto com essa versão. O HasLab, ele é um sistema de crowdfunding, né? Então, vai acontecer se tiver 10 mil backers, 10 mil patrocinadores do projeto, 10 mil bancadores do projeto. Mas eles escalonaram isso. Nós vamos ter uma escala de, se chegar a 13 mil backers, vai ter uma Scarlet, que vai ser o corpo do Ace V1 com a cabeça da Scarlet em azul, né? Então você vai ter uma Scarlet pilota da F-14. Se chegar a 16 mil backers, você vai ter uma versão Night Force do Ripcord, né, do nosso batedor antifogo. E se chegar a 18 mil, você vai ter 2 Pit Crews. Pit Crew, eles colocaram o pessoal que seria a tripulação do convés de voo do porta-aviões, só que eles colocaram como uma tripulação, né, de voo do Pit, né, da base do G.I. Joe. Virar um amarelo e um vermelho. O amarelo é o pessoal que faz o direcionamento da aeronave, condução de decolagem, né? Faz orientação de decolagem. Vermelho é o pessoal que cuida de armamento. Entre as cores de porta-aviões tem as outras, né? Tem o roxo, né? O grape, que é só de abastecimento. O azul, que é para conduzir os transportes, né? Os veículos em cima da plataforma do porta-aviões. O verde, que é manutenção e armamento. O branco, que faz o direcionamento de tudo e também a equipe médica. E eu acho que são só essas cores. Se lembrar de mais uma, outra hora eu conto. Isso daí vem num pacote fechado, né? Então, se houver 18 mil backers, deve vir tudo, né, num pacote. Mas deve bater isso daí. A venda está aberta até 7 de dezembro. Até 7 de dezembro está aberta. O custo só do projeto é $230, $299,99. Aí tem envio, provavelmente isso daí, a caixa é grande, a caixa, já avisaram, a caixa é grande,
deve ser tarifado, então tem todos esses custos envolvidos. Mas foi a grande novidade, foi a grande surpresa, né? A volta do O-Ring. Essa volta do O-Ring, ela é inesperada, né? Porque quando lançaram a coleção retrô, a gente esperava, né, algo retrô. Ou melhor, era a esperança que o retrô fosse realmente o formato vintage, o formato O-Ring. Mas havia uma série de restrições, né? A gente sabe que tinha restrição das normas de segurança, havia a questão meio de produção, não ter disponibilidade dos móveis, uma série de coisas, né, que envolviam. Então a gente esperava, mas sabia que não ia ser. E agora, né, com essa versão que eles começaram a retroduzir, não, é um reborn, né, um reborn, a gente percebe que a questão legal das normas de segurança eram mais flexíveis do que a gente esperava. A gente sabe que são normas por quê? Porque a Leonard abandonou o O-Ring, a Bandai abandonou o O-Ring, a Bandai tinha figuras de O-Ring também, e eles abandonaram, não foi só a Hasbro. E talvez agora tenha compensado esse investimento. Por que pode ter acontecido esse retorno do O-Ring? Eu andei conversando com várias pessoas e talvez isso seja um efeito Moto, né? O efeito do He-Man, né? A volta do He-Man. Porque a Mattel remasterizou o Masters of the Universe e trouxe o mesmo formato antigo com algumas melhorias. E sucesso, tem fila de compra, esgota, não para na prateleira, desaparece, sumiu, né? Ninguém consegue manter isso daí. E a Hasbro deve ter pensado, o que eu tenho no meu estoque, né, nas minhas propriedades, que eu posso fazer uma coisa parecida com isso? Porque Transformer já vende, que é uma desgraça, não para de vender. Star Wars e Marvel não conta porque são licenciamentos. Então, das propriedades da Hasbro, mesmo é de G.I. Joe. Então, eles devem ter pensado, o que eu posso fazer? Botaram lá o pessoal do laboratório para trabalhar, trocaram o O-Ring, que era de borracha, e por isso ele esticava, ele arrebentava, tinha uma série de questões em relação à borracha, trocaram por silicone. E todas as partes que eram quebradiças, polegar, os dedos, né, o crotch, né, cotovelo, então eles colocaram tudo agora com elastômero termoplástico. Né? O plástico flexível que eles utilizam aí não é borracha, gente, é elastômero termoplástico, esse é o termo técnico. Né? Fabrício Celso, meu amigo lá, o Target, que vai confirmar isso para vocês. Elastômero termoplástico, o termo técnico daquilo lá. Então, eles devem ter adaptado a norma e possibilitado a volta do O-Ring. Por que eles colocaram isso somente como Pulse? Por que colocaram como HasLab? Provavelmente para medir o mercado disso daí. Inclusive por quê? Porque também tem um efeito dos bootlegs aí, para eles verificarem. Né? Tem o caso Black Major e Red Laser Arm. O Red Laser Arm parou. O Black Major recebeu uma notificação judicial da Hasbro em relação à questão de estar utilizando os moldes. E ele riu na cara da Hasbro, porque a gente descobre, pasmem, o registro do tipo de molde utilizado pelo Black Major, né, que é o formato vintage, não pertence a Hasbro, pertence a Amigo. Então, a Hasbro não tinha que tentar processá-lo por causa disso. Aí ele continua produzindo os bootlegs dele, só que ele produz na casa das centenas. A Hasbro deve ter visto isso como um mercado latente, porque é um mercado que o pessoal compra, né? E os bootlegs não são necessariamente baratos, né? A Hasbro deve ter visto, estou negligenciando esse mercado, vamos testar. Então talvez essas coisas tenham vindo como teste para ver realmente qual a aceitação. E por isso que talvez, na minha opinião, 10 mil Bakers para um projeto como o do Sky Striker, eu acho até um número modesto para o projeto ser realizado. Já deve ter alcançado. 18 mil Bakers para colocar os 3 metas, né? Eu também achei modesto em relação ao que ele representa, né? Ao que ele oferece nesse projeto. Então, provavelmente, a Hasbro vai perceber esse mercado latente. Não creio que ela vá abandonar o formato modern que está sendo utilizado com o retrô. Provavelmente a linha retrô deve continuar.
com outras figuras, com outros lançamentos, mas a Hasbro deve, talvez, trabalhar com 3 linhas, trabalhar com o Classified, trabalhar com o Retro, que é o formato Modern remasterizado, e trabalhar com esse Reborn, né, que seria a linha do O-Ring. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque a gente sabe, se vender bem, vai ter mais. Se rachar o toco de vender, vai ter mais. E provavelmente vai. Então vamos aguardar para ver o que acontece. Então foi uma grata surpresa o formato O-Ring retornar. As figuras Classified previstas para 2022 estão maravilhosas. E eu acho que só não volta o formato da escala 1/6, porque o formato escala 1/6 está meio que parado. Parece que a única empresa produzindo regularmente isso no mundo hoje é a Estrela com o Falcon. As outras empresas estão muito devagar com isso por causa do formato ser grande. Eu tenho outras questões relacionadas também de mercado, mas um outro dia a gente debate isso. E, gente, é isso. Deixe seu comentário, o que você acha da volta do Ring. Deixe seu comentário, o que você acha dessas figuras novas Classified que vem aí. Vá lá no blog, leia as matérias no blog, bradios.blogspot.com. Deixe seu comentário lá também. E curta, siga a gente no Instagram. Estamos lá postando as fotos no Instagram também. Participe do nosso grupo Bradios lá no Facebook. E, gente, 2022, prepara a carteira. Prepara a carteira. Porque nós não sabemos quais dessas figuras vêm para o Brasil. Da linha Classified, não sabemos o que vem para o Brasil. Desses itens HasLab a gente sabe que é muito difícil vir para o Brasil. Então, se você não tem seus próprios meios para trazer de lá, você vai ter que ver com o cambista. Não vai fugir do cambista. A linha, esse pacote do Storm Shadow com o Snake Eyes, não sabemos se vem. Mas a embalagem traz a surpresa de estar escrita em vários idiomas. É uma embalagem com instruções multilingüe. E tem português lá. Vai que... Nós não sabemos. Vai que $40, multiplica por 10, R$400. Se o dólar não subir mais, vai ser essa média de 10 vezes o valor, como sempre foi. Vamos aguardar. Eu estou esperando a resposta da Hasbro, mandei e-mail para eles. Estou aguardando eles me dizerem alguma coisa aqui da Hasbro Brasil. Mas a gente deve receber aquela resposta de sempre. Eles pedem que venha tudo. Eles pedem, vem, pode vir. Mas a gente sabe que quem determina o que vem ou não no final das contas é a central lá, Rhode Island, que vai dizer se vem ou não. Então, vamos aguardar. Não temos previsão se vem ou não. O que vem a gente não sabe. Só nos resta a esperança. Mas se você é afobado, dá teus pulos, corre atrás, porque 22 vai ser um ano cheio de figuras. E ainda vai ter Falcon agora em dezembro, hein? Em breve vamos falar disso. Gente, forte abraço, né? Uma boa semana para vocês. E saindo novidade a gente avisa. Até!